Olá, irmãos queridos. Vocês me conhecem. Vocês têm visto um outro rosto na hora da pregação, que vai ao ar nos sábados à noite e no domingo pela manhã. É o rosto do pastor Bebeto. Hoje ele muito amavelmente me cedeu esse privilégio. Eu estou muito contente de estar aqui com vocês. Eu não sou um pastor famoso, desses que são convidados a pregar em outras igrejas com frequência e tudo mais. Mas eu quero contar uma coisa para vocês. Nas poucas vezes em que recebi esse privilégio, eu sempre procurei dar ao povo uma palavra que coubesse bem ao rebanho, e essa palavra é para que cuidem bem do seu pastor. Bem, o pastor deste setor do ministério da Kendall Brazilian Church é o pastor Carlos Alberto Simões. E então eu gostaria de dizer àqueles que estão sob o seu pastoreio que devem buscar do Senhor toda a graça para cuidarem bem do seu pastor. Vejam o que a palavra do Senhor nos diz no livro de Hebreus. O livro de Hebreus é especialista nesse tratamento mútuo de pastores para com ovelhas, ovelhas para com pastores. Vejam só: lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque eles velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Não tem nenhuma vantagem. Ninguém ganha de não obedecer a palavra do Senhor e tratar bem, cuidar com carinho deste homem que foi chamado por Deus, que é fortalecido por Deus para levar esse ministério com a intenção da parte do Senhor de só fazer bem para as almas daqueles que são beneficiados. Bem, e para o pastor, eu quero deixar uma palavra também, e está lá no livro de Hebreus, igual eu disse para vocês. E diz assim, pastor Beto: corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Não muito tempo atrás, eu li, creio que muitos de vocês leram também, essa matéria veio na mídia, em muitos setores, a respeito desse estranho fenômeno que tem ocorrido recentemente, que é do suicídio de pastores, de ministros do Evangelho. Homens que buscaram servir o povo de Deus segundo o que eles entenderam ter sido um chamado da parte do Senhor, e que tem sido assim levado a uma situação tão extrema. Alguém já disse: todo pastor é um solitário. Eu procuro lutar contra isso. Eu procuro travar o maior número de relacionamentos possível, cultivar bons amigos entre o pastorado, na igreja, fora da igreja, e isto não é uma realidade que necessariamente se verifica em todas as vidas, mas nós devemos ter isso em mente. Buscar, travar relacionamentos. Pastor Bebê, é tão importante. Fica aí esta palavra diante do povo que o ama, do povo a quem você ama, da nossa igreja, que vai estar vendo isso no vídeo amanhã pela manhã. Vamos buscar travar um relacionamento. A palavra do Senhor nos conta isso lá em Tiago 5,16. Não é? Andem juntinho um do outro. Confessem as vossas culpas uns para os outros e orem uns pelos outros para que sejais sarados. Todos nós temos as nossas feridas que precisam ser tratadas, saradas, e Deus nos dá aí a fórmula, né? Deus nos dá essa fórmula bendita
que, regada pela graça de Deus, se torna então um fator que nos leva a viver numa situação oposta à depressão que tem levado alguns preciosos homens, servos de Deus, a se matarem. Que coisa triste. Bem, na semana passada, eu creio que todos, se não muitos de vocês, ouviram aquela preciosa mensagem que o pastor Bebeto pregou sobre a incredulidade dos irmãos de Jesus. Isto foi um setor de João capítulo 7. Bem, irmãos, nós estamos estudando o Evangelho de João e desde o capítulo 1, quando a palavra nos apresenta Jesus como aquele que trouxe a graça e a verdade, um dos meus textos favoritos da Bíblia. A lei veio através de Moisés, mas a graça, isto é, o favor que nós não merecemos, o poder de Deus que nos capacita a realizar a sua vontade, a graça, ela veio através de Jesus. E todos nós vimos a sua glória, cheio de graça, cheio de verdade. O Senhor Jesus era assim. Então, ao longo desse trecho que nós já cobrimos até agora, desde o capítulo 1 até o capítulo 8, que vamos estar iniciando amanhã à noite, o que nós temos visto é uma série de lutas por parte de Jesus para que o povo entendesse que ele é o Deus de toda graça. E nós vemos Jesus sofrendo sucessivos abusos por parte daqueles, principalmente líderes religiosos, que insistiam para para seguir vivendo uma vida que consistia meramente nos seus esforços de cumprir a lei de Deus, de cumprir os mandamentos de Deus. E isto, diziam eles, que seja feito através dos nossos melhores esforços. Jesus era o oposto, ele anunciava a graça, anunciava a verdade, através da qual nós vemos que somos incapazes de fazer a vontade de Deus tão alta, tão sublime, que nós não a podemos alcançar. Mas Jesus veio como sendo aquele indispensável recurso de Deus a quem nós clamamos. Diz: Deus, eu não consigo fazer isto. Eu não consigo sentir desta maneira, eu não consigo falar de uma maneira boa. E Jesus, então, nos concede a graça, e assim consiste a caminhada do cristão aqui na terra. Aquele povo, eles alegavam que queria a lei, mas no capítulo 7, Jesus diz para eles abertamente: nenhum de vocês obedece à lei. E quando eu quero lhes mostrar isto, vocês me odeiam. Vejam só, Jesus contando para eles a verdade sobre eles, mostrando para eles o recurso de Deus, que era a graça que eles deviam buscar. Eles tinham ódio de saber que não conseguiam fazer as coisas por si só. Que coisa triste. O objetivo da lei, Jesus deixa tão claro isso ao longo de todo o Novo Testamento. O objetivo da lei nunca foi justificar ninguém. Pela lei nós ficamos sabendo o quanto nós somos maus. Pela lei nós ficamos sabendo o quanto precisamos de Jesus. Então a lei, ela nos mostra que nós temos que buscar a graça de Jesus, sem a qual nós nada podemos fazer. Os tempos atuais têm mostrado uma forte tendência das pessoas buscarem cumprir a lei, ouvindo mensagens e disseminando mensagens centralizadas nisso que é chamado de autoajuda. Essa semana, sim, foi uma semana muito forte nesse aspecto. Eu recebo muitas mensagens, eu procuro lê-las todas e dou prioridade ao povo da nossa igreja. Eu leio e eu penso, eu oro e eu respondo, e eu não estou me promovendo falando isso, é só a minha obrigação. Mas essa semana, como me chocou receber essa mensagem. Essa não foi enviada por alguém da nossa igreja. Um vídeo longo de um senhor, um cirurgião cardiovascular aposentado, que se tornou um pastor, né, parecido comigo, deixou a carreira médica para ser pastor, e ele prega então sobre o poder da gratidão. Nenhuma vez mencionou a graça de Jesus. Menciona o nome de Jesus, sim, mas
assim como alguém de quem nós não precisamos. Se nós fizermos o propósito de sermos gratos, então tudo estará resolvido, porque a gratidão tem muito poder. Engano, queridos, engano. Olhem para a sua vida, olhem para dentro do seu coração. Nós precisamos pedir ao Senhor para que Ele opere graça em nós, não é verdade? No final daquele longo vídeo que eu assisti com a minha amada Débora, no final vinha lá um emblema da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Era um pastor mórmon, isto é, uma seita que falam, entre outras coisas, que Satanás é irmão de Jesus e outras barbaridades. Vejam só como as coisas são facilmente descobertas. Apesar de ter sido um vídeo assim tão comovente, buscando as lágrimas dos ouvintes e muito bem feito, uma qualidade técnica excelente, apesar de todos esses aspectos, lá no meio a mensagem que corrompe, a mensagem que engana o homem, de que ele próprio pode se remediar ou pode se salvar. Bem, outra mensagem que eu recebi dizia mais ou menos assim, isso foi agora, esses dias agora, vamos decidir confiar em Deus e fazer as coisas certas, para que os nossos planos e sonhos se alinhem com a vontade de Deus. Amados, amados, quem somos nós? Outra mensagem dizia assim: vamos nos amar uns aos outros, pois Jesus nos disse: o meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Mas, pastor Nery, onde que está o problema aqui? Foi o próprio Senhor Jesus que disse isso. Queridos, nós temos que não ler a palavra do Senhor como que pegando um pedacinho aqui, um pedacinho ali. Nós temos que ler a palavra como um todo. E quando nós lemos como um todo, nós percebemos que toda ela é uma chamada para nós, homens, para que vejamos a grandiosidade da lei de Deus. A lei é boa, mas ela serve apenas para nos mostrar que nós não podemos cumpri-las, não podemos depender dela para sermos justificados. Nós precisamos ir para a graça de Jesus, que é que nos capacita a obedecer a sua lei e viver a nova vida em Cristo. É como a história da multiplicação dos 5 pães e 2 peixinhos, que nós estudamos juntos lá há 2 semanas atrás em João capítulo 6, em que os discípulos mostraram para Jesus sua incapacidade de atender o que Jesus falou para eles. E o que Jesus falou para eles: o povo sim está com fome, estamos longe de qualquer lugar onde eles possam obter alimento, então dai-lhes vós de comer. E disse: mas nós não temos, nós não podemos. E Jesus pergunta para eles: o que vocês têm entre vocês? Nós temos 5 pães e 2 peixinhos, mas o que é isso para tantos? E Jesus diz: tragam para mim. E essa, meus amados, é a nossa vontade. É a vontade do crente em Jesus em fazer a vontade do Senhor, e nós trazemos a Ele a nossa vontade, sabendo que nós não podemos realizar aquilo de que Ele está falando, a oportunidade que Ele nos deu, e a sua graça então nos capacita não somente a querer a sua vontade, mas também a realizar a sua preciosa vontade. Vejam só, eu escrevi essa cartinha para um dos irmãos queridos que me mandou uma dessas mensagens de autoajuda que ele não havia percebido. E eu começo assim: aqui estou eu com a trombeta de atalaia e o cajado de pastor. O narrador, que eu não conhecia, que escreveu o artigo que me foi mandado, primeiro ganha a atenção dos ouvintes apresentando de forma extremamente simpática e nada formal um fato verdadeiro. Nossa viagem nessa terra é muito curta. E a seguir, ele apresenta a lei, que é muito boa, dizendo que, portanto, já que a nossa viagem na terra é muito curta, devemos amar, perdoar, superar as dificuldades, etc. Tudo verdade, essa é a lei. Mas ele encerra a conversa neste ponto, obviamente deixando sobre os ouvintes a responsabilidade de produzirem a obediência à lei pelos seus próprios esforços ou com a ajuda de outras pessoas ou outras entidades, sei lá. Por desconhecimento ou propositalmente, não é feito nenhuma menção à graça de Jesus, dada por Deus como a única forma de nos capacitar
a querer e a realizar a sua lei. Que triste. Pregar até o ponto de dizer, façam o bem, e encerrar a conversa como este pregador fez, é algo que qualquer um pode fazer. Este é o tipo da pregação que tem o aplauso de todas as pessoas, sejam elas espíritas, budistas, católicos, luteranos, muçulmanos, judeus, hinduístas, shintoístas, satanistas, ateus, seja quem for, todos aplaudem um chamado a sermos bons, a fazermos as coisas da melhor maneira dentro dos nossos esforços. Mas só o Evangelho da graça de Jesus é que produz esses resultados. Apesar dos arrepios e lágrimas ou do gostinho doce que mensagens desse tipo proporcionam a muitos ouvintes, façam o melhor que podem, usem todas as suas forças. Essas mensagens, elas não mostram o pecado do homem e não chamam ao arrependimento. E a iniquidade continua crescendo, o amor de muitos vai se esfriando. E um crente que esfriou, inevitavelmente olha para a lei de Deus com desprezo, tendo chegado à conclusão de que jamais ele conseguirá cumpri-la e acaba então apostatando da fé, desiludido com Cristo, a quem na realidade ele nunca experimentou. Meus queridos, dizia na cartinha, atentem para o fato de que Jesus se compadece das nossas fraquezas e, alentados por essa suprema verdade, nos acheguemos constantemente a Ele para buscar sua misericórdia que nos perdoa e sua graça que nos capacita a amar, perdoar, superar as dificuldades, ter mentes limpas, ser sinceros, evangelizar os perdidos, nos empenharmos em ajudar o pobre, o necessitado, ouvir os aflitos, não falar mal dos outros, não ser ingratos, não ser rebeldes e sem submissos, não ser preguiçosos, mas trabalhadores, honestos, louvar em espírito e em verdade e muitas outras coisas. Toda a lei de Deus e tudo nós faremos então sem outro desejo que não seja esse, de agradarmos o nosso querido Jesus. Isso que a graça faz. Ela coloca este bom propósito. Eu quero agradecer o meu Deus, eu quero agradar o coração do meu Deus. E por isso, ó Deus, me dê da graça de Jesus, para que eu consiga cumprir a tua lei. Eu dizia na mensagem passada uma coisa que está escrita em Romanos capítulo 3, de 9 a 12. Os irmãos aí com as suas Bíblias poderão seguir. Paulo escrevendo para aquele povo dizia assim, não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Essa é a verdade, não é Deus brigando conosco, acusando. Ele nunca acusa. O acusador é Satanás. Ele está contando para nós o tamanho da ferida, o tamanho da necessidade que nós temos. E Jesus nos conta uma coisa linda, meus queridos. Ele diz assim, na sua palavra, em João 6, um pequeno resumo de João 6, antes de entrar na breve mensagem que eu quero dar para vocês com todo carinho, o Senhor nos diz assim, olha que coisa interessante. Ele fala assim, que é da vontade de Deus, que todos, é da vontade de Deus, que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Está lá em 1 Timóteo capítulo 2. Mas, ao mesmo tempo, Jesus ensinou-nos assim em João 6, aqui versículo 65. Por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai não lhe for concedido. Gente, se não é Deus nos dar para Jesus, nos salvar, nós morremos perdidos. É a iniciativa de Deus. E para mim o versículo mais importante dessa tarde é João 6,45, onde Jesus nos ensina, está escrito nos profetas, serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, este vem a mim, Senhor Jesus. E aquele que vem a mim, ele segue dizendo, de maneira nenhuma
lançarei fora. E a vontade do Pai é essa, que nenhum desses que vem a mim, quem é que vai a ele? É aquela pessoa que entende o ensinamento do Pai. Porque o Pai está ensinando a todos nós. Ele está ensinando o ateu, ele está ensinando o russo lá nas estepes geladas da Sibéria, ele está ensinando o japonês lá no meio do Japão, um dos países mais ateus, mais materialistas deste mundo, onde existem tão poucos cristãos, mas o Espírito de Deus, Deus Pai, está falando aos corações dos homens, está lançando semente de uma maneira ou de outra, a maioria das vezes desconhecida para nós, tudo isso com esse propósito de que o homem entenda. E aquele que entende o Senhor Jesus, o Senhor Deus Pai, ele dá a Jesus, e Jesus não lança fora, pelo contrário, ele salva. É a vontade do Senhor que a pessoa que ele entrega para Jesus de fato seja salva e seja ressuscitada no último dia, que nenhum de nós, nenhum dos homens se percam. Entenderam bem essa sequência, amados? Isto põe fim na autodeterminação, na força própria do homem. Isso põe fim, tem que pôr fim. Olha que ensino tão carinhoso do Senhor Jesus. Vou repetir para vocês, Romanos 3 nos diz: ninguém faz o bem, não existe nenhum bom, nenhum justo, nenhum sequer. É da vontade de Deus salvar a todos. E sabe como ele salva? Ele nos ensina, ele ensina o homem a sua verdade. E aquele que entende, aquele que compreende, aquele que aprende do ensino de Deus, Deus identifica e o entrega para Jesus. Ele o apresenta a Jesus, o Salvador, com esse desejo de que a pessoa não dê meia volta e vá-se embora, mas que todos sejam salvos. Espero tanto que os irmãos tenham entendido essa verdade, que abençoou tanto, tanto, tanto o meu coração. Bem, esta é a palavra do Senhor. Mas por que alguns não aprendem no ensino de Deus? Pastor Nery, o senhor falou que Deus está ensinando a todos, mas por que alguns não atinam para a verdade? É que tem o QI muito baixo? Não, Deus sabe falar a língua de quem tem o QI baixo. Deus sabe falar todos os idiomas do mundo, Deus sabe se limitar à inteligência do homem, seja medida como grande inteligência ou pequena inteligência. Deus tem a forma de se achegar ao coração do homem. Então, pastor, por que é que alguns não aprendem? Aí está. Mateus 13 nos diz: é porque de má vontade ouvem a palavra. De má vontade. Ei, lá vem esse camarada, fala de Deus outra vez. Lá está o pastor Nery com aquela mensagem que não termina mais. Lá está o pastor Bebeto tentando fazer a mensagem parecer tão alegrinha, tão legal, tão boa. Lá está ele querendo atrair o meu coração. Não é ele. Não são os pastores. É Deus querendo chamar, é Jesus querendo chamar. Eu já vou falar sobre isso. Mas a pessoa ouve de má vontade. Ela tem um desdém pela palavra e o diabo rouba a semente da palavra. Ou então a terra é tão rasa no coração, ou seja, a pessoa ama muito mais as suas conveniências, a sua própria vida, e a planta começa a nascer, mas o sol logo seca. Ou seja, quando essa pessoa ela é perseguida, ela é alvo de chacotas porque abraçou o Evangelho de Jesus, essa pessoa se escandaliza, deixa Jesus de lado. Ou então a sua vida está cheia de cuidados com diversões e prazeres dessa vida. Então ela não permanece frutífera e são plantas inúteis. Eles amam mais as trevas do que a luz. Que coisa tão difícil. Por isso que Jesus, em João 7, 37 a 39, ele contou para nós, João contou para nós o que se passou naquele dia, que no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, gritou. Jesus não era de gritar, gente. Está lá em Mateus 12, referindo a profecia de Isaías, Mateus 12, dizendo assim, ele não saía gritando nas ruas, não bradava, não. Ele estava ali para não acabar de quebrar a cana rachada, ou acabar de apagar aquela vela que já estava começando a fumegar. Não, ele queria reconstruir, ele queria salvar. E nesse espírito ele gritou, como dizendo: ouçam, ouçam,
ouçam a minha mensagem. Se alguém tem sede, isto é, se alguém aprendeu de Deus, Deus ensinou para ele, ele despertou uma sede de Deus, porque ninguém tem naturalmente. Se você entendeu a palavra de Deus e agora você está com sede de Deus, então que venha a mim. Deus está te dando para Jesus. Não vire as costas para ele, não. Venha para Jesus e beba. Beber é crer no Senhor Jesus, crer que Ele é o Deus Criador, é o Deus que multiplica os pães, os peixinhos, é Ele que multiplica os nossos recursos que são tão inexpressivos, e Ele faz essa bênção na vida de todo aquele que atende esta palavra e que vem a Ele e que beba, crendo em Jesus. Eu creio que o Senhor pode cuidar de todas as minhas necessidades, porque sejam materiais, sejam emocionais, sejam espirituais, porque para o Senhor não há impossíveis. Isto é o que disse o Senhor Jesus. Bem, diante desse quadro, né, muitos dirão assim: puxa vida, pastor, o mundo está perdido mesmo. É, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Deus oferece o recurso e parece que ninguém se sente atraído. É mais fácil seguir no caminho dos fariseus e tentar fazer de si mesmo uma figura aparentemente espiritual e para ganhar aplausos ou outros motivos do coração, mas ninguém está ligando para a graça de Deus. É por isso que a pastorzada está toda se suicidando por aí. Ai, 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 que coisa. Não, não é assim não. Essa não é a cena que nós vemos. Nós vemos esse Deus bondoso que está semeando a sua santa palavra. E ela nos dá a palavra de Deus, doces exemplos de como as coisas são boas, de como aquele que ouve, ele realmente experimenta a verdade a respeito do nosso grande Deus. O doce exemplo que eu quero lhes contar se encontra lá em Atos 16, de 13 a 15, e é um apêndice para o nosso capítulo 8 de João, que nós começaremos amanhã. Uma história muito famosa, a história da mulher que foi surpreendida em adultério. E eu quero assim que essa palavra seja como uma introdução para a mensagem de hoje à noite. Essa palavra fala sobre uma outra mulher. O nome dela era Lídia. Paulo e seus companheiros de viagem estavam ali naquela cidade de Filipos, e eles, ao chegar, foram pregar numa certa localidade ali junto ao rio. Vejam como Deus faz as coisas. Ele que prepara todo o cenário, não é? Então a palavra diz assim: no dia de sábado saíram os discípulos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para oração. Foram lá orar na beira do rio, lugar bonito, sábado, tranquilo, e céu azul, e vamos orar. Que boa escolha, né? E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. Interessante, as mulheres se ajuntando ali à beira do rio. Algumas vinham talvez buscar água, outras lavar roupas, e outras coisas assim. E os servos do Senhor ali, o Espírito Santo dentro deles, dando-lhes toda a graça para falar da palavra que salva. E eles abriram a boca e falaram aquelas mulheres. E uma certa mulher, chamada Lídia, vendedora de púrpura na cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Percebem, queridos? Mas aconteceu assim com Lídia, com outras pessoas diferentes. Não, é assim com todas as pessoas. Quem abriu o coração de Lídia? O Senhor. O Senhor lhe abriu o coração. E ela ficou tão atenta. E ela se converteu. Sabe como eu sei? Porque o versículo 15 diz assim: depois que ela foi batizada, ela e sua casa, vejam só, ela vibrou com a fé em Jesus despertado no seu coração, bem como a sua casa, e num curto período de tempo ali foram batizados todos. Ela então nos rogou, escreve Lucas em Atos, não é? E se referindo
ao pedido, o rogo que ela fez ao grupo de discípulos do Senhor Jesus, encabeçado por Paulo. E ela disse: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E ela nos constrangeu a isso. Mudou essa mulher. Essa mulher, teríamos muito para falar sobre ela, mas meu tempo já vai avançado e eu vou parar por aqui. Esta mulher, num tempo em que mulher que sempre foi assim o gênero abusado, ao longo da história os homens têm sido maus, mesmo no Velho Testamento nós vemos na cultura hebraica como que as mulheres eram colocadas segundo, terceiro plano, era um objeto. E num mundo assim, vejam só, esta mulher, Lídia, ela era uma vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, uma daquelas cidades para quem o Senhor Jesus escreveu uma das 7 cartas lá no Apocalipse. A respeito disso, o Senhor falou, era uma vendedora, vendia pano, pano vermelho, púrpura, um pano caríssimo na época, aquela região produzia aí o que era necessário para que se tecesse esse pano de púrpura muito famoso. Provavelmente era uma mulher muito rica, financeiramente falando, vendedora. Você consegue imaginar que mulher lutadora essa mulher devia ser? Para ela vencer todo o preconceito é, contra o sexo feminino, para ela se estabelecer como vendedora, para ela ter o respeito dos homens. Talvez quantas vezes ela foi pilhada, roubada da sua mercadoria, abusada, não deram dinheiro. Sei lá, a minha mente corre de acordo com a racionalidade, é, com bases naquilo que era aquela época tão difícil para a mulher. Ela se estabeleceu, ela conseguiu o seu lugar no mundo, ela passou a ser respeitada. Mas naquele momento em que o Senhor abriu seu coração, ela não era ninguém. Ela era apenas uma ovelhinha perdida. Uma ovelhinha amada pelo Senhor, que vendo-a perdida, levou os discípulos à beira daquele rio, levou-a à beira daquele rio e ali abriu a boca do apóstolo Paulo para que pregasse a mensagem. E esse mesmo Senhor abriu o coração de Lídia e a salvou. Louvado seja Deus, meus amados, que essa palavra possa nos trazer a uma posição de imensa humildade diante do nosso Senhor. Toda boa dádiva, todo dom perfeito, de todos eles o maior, a salvação, vem do nosso Pai das luzes. Ninguém produz nada não. Vem dele, o nosso Deus, que quando nós tropeçamos, ele diz, eu me compadeço das suas fraquezas. Venha buscar graça, venha buscar misericórdia com perdão. Venha buscar graça, o poder para não pecar. Esse é o nosso Jesus, a quem nós celebramos especialmente nessa semana que vai entrar. Até o dia 25 estaremos celebrando o fato de que ele veio ao mundo na forma de um bebê. E nós vamos cantar tantas honras e glórias para ele. Quero terminar pedindo aos irmãos, o mesmo que eu vou pedir no culto domingo à noite. Mandem seus louvores para mim, mande para mim, para o meu WhatsApp, pequena gravaçãozinha, seus louvores, a leitura de um versículo, de um trechinho, um filminho. Faça aí quando todo mundo tem celular com câmera hoje em dia. Faça, mande para mim, mande. Eu vou dar uma ajeitada assim e vou publicar. Isso vai encher a nossa igreja dos louvores do povo de Deus. Não tenha vergonha não. Tenha não, mas não sei cantar. Cante, você sabe sim. Cante com a voz que o Senhor te deu. Cante leia com a leitura que o Senhor te deu. Recite, dance, alguma coisa. Mande como que vamos imitar aqueles que fizeram coisas boas. Vamos imitar aqueles magos que vieram lá do Oriente distante e vieram à casa onde se encontrava o menino Jesus e apresentaram a ele os seus melhores presentes: ouro, prata, ouro, incenso e mirra. Deram do seu melhor. Vamos dar o melhor para o Senhor Jesus? Vamos cantar, louvar e vamos apresentar sem qualquer preocupação
que outros homens possam gostar, não gostar, aplaudir, vaiar. Não, vou dar para Jesus o meu louvor. Estou contando com vocês. Ó Pai amado, obrigado por essa oportunidade tão boa. Abençoa esses amadíssimos que têm ouvido a tua palavra e aplique a tua palavra aos nossos corações, a começar do meu coração. Eu te peço em nome de Jesus. Amém.